Muito bem, pessoal. Nós temos agora, dando continuidade à trigonometria, o estudo de comprimento da circunferência. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado, lá no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Bem, os ícones utilizados, você já sabe. Exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de História da Matemática, quando for muito importante, quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, vamos falar sobre a roda. Há fortes indícios de que a roda tenha sido inventada cerca de 4.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Foi uma extraordinária invenção, pois promoveu uma revolução nos transportes e na comunicação. A roda, com várias modificações, tornou-se parte de numerosos mecanismos e contribuiu incrivelmente para o progresso humano. Como nasceu a ideia de construir a roda? Povos como os assírios e os egípcios colocavam troncos de madeira sobre grandes pedras, tal que as mesmas corressem pelo terreno, quando queriam transportá-las. Então, vocês estão vendo aí gravuras que provavelmente mostram como é que as pirâmides do Egito, por exemplo, foram construídas. Movendo blocos muito pesados, né? Por planos inclinados, ou através ou até mesmo sem planos inclinados. Tá? Com o tempo, os veículos com rodas passaram a ser puxados pelo próprio homem e depois passaram a ser puxados por bois, por asnos e, finalmente, por cavalos, o que fisicamente poupou muito trabalho e dispêndio de energia ao homem. Depois veio a roda com raios fixada a um eixo, como na carruagem ao lado. No início do século XIX, surgiram as primeiras bicicletas. As primeiras bicicletas eram como vocês estão vendo aí, a roda frontal era muito maior do que a roda traseira. Tá? Muitos outros artefatos surgiram graças ao advento da roda, e dentre eles podemos citar o guindaste, o moinho hidráulico, o moinho de vento e o automóvel. Aqui as rodas da vida, né? Já que nós estamos falando de roda, né? A criancinha puxada pela babá, ou com seu bercinho, ou a sua mãe, e aí ela começa a andar de velocípede, depois já tem uma bicicleta um pouco mais rápida, um pouco maior, depois ele já vai dirigir o carro, depois ele já tem uma família para carregar no carro, depois a família, já todo mundo se mudou, porque casou todo mundo, ele já está sozinho, depois ele tem algo que é um pouco maior, né, já está velhinho, aí passa para um veículo, né, muito utilizado nesses do shopping, né, que a pessoa vai dirigindo sozinha, e no final é a enfermeira carregando a cadeira de rodas dele. Bem, são as rodas da vida. Comprimento da circunferência. Nós temos uma circunferência de raio R, os pontos A e B coincidem, e aí eu vou tentar retificar essa circunferência, imaginando que seja de arame. Quero lembrar que existe uma diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é só o que está no envoltório, o círculo é tudo. Bom, quando eu abrir essa circunferência, esse comprimento aí, já se sabe que dividido pelo diâmetro, que é o dobro do raio, é igual ao irracional 3,141592. Esse irracional 3,141592 é o que a gente vai chamar de constante π. Então, o comprimento é 2πr. Então, fórmula importante, comprimento igual a 2πr. Aqui um GIF animado mostrando uma roda, dando uma volta completa. Essa roda tem raio 1, e aí ela vai ter um comprimento 6,28, que é o 2π. Então, 2π vezes 1 vai dar aproximadamente 6,28. Tá? É aqui o que nós acabamos de ver. O comprimento da circunferência como sendo 2πr. Bem, aqui é a primeira piada de hoje. O que fazer para piorar? Leva o π para a igreja e dá 1/3. O π vai orar. O que é pior do que cair um raio na cabeça de alguém? É cair um diâmetro. Bem, agora a biografia de Arquimedes.
Bem, Arquimedes, que viveu de 287 a.C. a 212 a.C., foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora poucos detalhes da sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. O parafuso de Arquimedes, que extraía água de um ponto mais baixo para um lugar mais alto, é uma dessas invenções. Ainda hoje é utilizado. Então, vocês estão vendo um giro nessa máquina que ela traz a água da parte de baixo para a parte de cima, tá? Para um reservatório na parte mais de cima. Aqui nós temos o cerco de Siracusa. Alguns dos revolucionários inventos de Arquimedes foram utilizados para repelir invasões romanas, como no cerco a Siracusa, entre 214 e 212 a.C. Um deles era a chamada garra de Arquimedes, que consistia de braços mecânicos que buscavam desequilibrar, virar e afundar os barcos invasores. Uma frase típica de Arquimedes era: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Aqui, um invento de Arquimedes, onde ele colocou guerreiros em volta da praia, com escudos limpos e preparados para fazer a reflexão dos raios solares em cima das embarcações romanas que estavam tentando invadir Siracusa. Já tentaram algumas vezes fazer essa reprodução, repetir esse evento histórico, mas ainda não conseguiram. No entanto, parece que Arquimedes teria feito. Siracusa resistiu ao cerco romano durante 2 anos. Conta-se que Arquimedes morreu pelas mãos de um soldado romano que não o reconheceu. E, contrariando as ordens do general romano invasor Marcos Cláudio Marcelo, de preservar o grande matemático grego, o soldado acabou matando o Arquimedes. Tá? Arquimedes era muito admirado no mundo antigo. Bom, agora vejamos a retificação da circunferência. Bem, o processo de retificação da circunferência é chamado de processo de Arquimedes. Utilizando apenas régua e compasso, Arquimedes obteve um número racional próximo do irracional π. Como é que foi? Ele traça um diâmetro na vertical, esse diâmetro, evidentemente, é o dobro do raio. Agora, da parte de cima, ele traça uma reta secante à circunferência. E divide, marca 7 pedaços iguais com o compasso. E da parte de baixo, ele liga com a parte da base do diâmetro. E agora, com o jogo de par de esquadros, ele vai traçando paralelas. Então, 2R, 2R, 2R. E mais um pedacinho, que é 1/7 de 2R. Então, somando 2R 3 vezes com 2R sobre 7, vai dar aproximadamente, depois de botar em evidência o 2R, vai ficar 1/7 mais 3. Então, vai ficar 22/7, já que o comprimento é 2πr, então 22/7 é uma excelente aproximação para π. Mas não é igual. Por quê? Porque o π é irracional e o 22/7 é racional. Portanto, jamais seriam iguais. Tem o processo do quadrado e do triângulo equilátero. Nós sabemos do estudo de polígonos que o lado do quadrado é r raiz de 2. E o lado do triângulo equilátero é r raiz de 3. Bem, o comprimento da circunferência seria o dobro da soma L3 mais L4. Olha o que vai acontecer. L4, L3, L4, L3. Então, o comprimento seria o dobro, abre parênteses, da soma do AB com o AC. Então, o dobro de L4 mais L3. O L4, como vimos, é R raiz de 2 e o L3 é R raiz de 3. Agora eu coloco o R em evidência. Então, 2πr, então raiz de 2 mais raiz de 3 seria uma aproximação para π. Vamos ver se é verdade? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Somei. Raiz de 2 mais raiz de 3 é aproximadamente 3,14, que seria o π. Olha lá. Então, C igual a 2πr. Cuidado. Agora mais uma piada. Juquinha, sabe qual é o inseto que tem mais de 3 e menos de 4 olhos? Ele ali do lado, o piolho.
Abaixo vemos o diagrama de Venn-Euler dos conjuntos numéricos. Nele localizamos adequadamente os números π, raiz de 2, raiz de 3 e 22 sétimos. Nós temos aí o matemático Lambert, que viveu de 1728 a 1777, e em 1768 provou que o π é um número irracional, ou seja, que ele é real e não pode ser representado pelo quociente de dois inteiros. Conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, conjuntos reais. O π é real, que não é racional, e o 22 sétimos é racional, que não é inteiro. O raiz de 2 e o raiz de 3 entram nesse diagrama da mesma forma que o π, ou seja, são reais e não são racionais. Uma piada protagonizada e desenhada aqui pelo meu amigo professor Cristiano Marcel. π, meu amigo, pare de chorar, seja racional. Eu não consigo. Como vimos, o número π é um irracional. A calculadora científica do Windows mostra 31 casas decimais. Porém, através de outros recursos, já foram descobertas muitas casas mais. Cronologia de obtenção de casas decimais para π. Bem, os egípcios conheciam através do papiro de Hind, né, eles mostravam através disso, que conheciam uma casa decimal em 1650 a.C. Arquimedes, em 250 a.C., já conhecia 3. E aí, progressivamente, foram aumentadas as quantidades de casas decimais. Nós temos aí um registro de 2013, naturalmente nós estamos em 2021, e aí já se passou e muito desses 8 quatrilhões de casas decimais conhecidas para o π. Então, muita coisa aconteceu desde o papiro de Hind. Nós temos aqui um gráfico, na horizontal é o tempo, é o ano, e na vertical o número de casas decimais conhecidas do π. Vocês podem perceber que um pouco antes do início da década de 50, houve uma escalada bem grande na quantidade de casas decimais. Isso se deveu à criação do primeiro computador, que ocorreu logo após o final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945. Meu amor por você é igual ao π, irracional e sem fim. Dado uma circunferência de raio 6 centímetros, obtenha o seu comprimento. C é igual a 2πr. Se o raio é 6, então vai dar 12 π centímetros. O π, no lugar dele, coloca a raiz de 2 mais a raiz de 3, e aí, finalmente, nós encontramos a letra C. Então, o raiz de 2 mais a raiz de 3 no lugar do π é pegadinha de concurso, ok? Então, muito cuidado. Essa questão está resolvida facilmente. A única pegadinha era o detalhe do π ser aproximadamente igual a raiz de 2 mais a raiz de 3. O exemplo 2 é para casa. Dada uma circunferência de comprimento 10 π centímetros, obtém o seu diâmetro. Resposta 10 centímetros. O exemplo 3. As rodas de um veículo têm 60 centímetros de diâmetro e giram 600 RPM. Qual é a velocidade do veículo em quilômetros por hora? Vamos à solução. Raio 30 centímetros, então, passando para quilômetros, 0,0003 quilômetros. C igual a 2πr. Então, 2π vezes 0,0003 quilômetros. Como o π seria 22 sétimos aproximadamente, nós temos um resultado para o comprimento da circunferência em questão de 0,00186 quilômetros. Bom, acontece que 600 rotações por minuto é 600 voltas em 1 minuto. Então, 600 vezes o 0,001886 quilômetros por minuto. Então, vai dar 1,1316 quilômetros em 1 minuto. 1 minuto é 1/60 da hora. Então, vai dar a velocidade 1,1316 vezes 60. Vai dar 67,9 km por hora. Essa é a nossa resposta. Bem, aqui uma homenagem à minha mãezinha. O exercício para casa. O médico recomendou à dona Silvana caminhadas diárias de 1 quilômetro. Se ela der 8 voltas por dia em uma praça circular de 15 metros de raio, próxima de sua casa, estará cumprindo a recomendação médica? Se não estiver, teria ela ainda que caminhar quantos metros aproximadamente a mais? Essa fica para casa. E a resposta, adotando π igual a 22 sétimos para auxiliar vocês a fazer os cálculos, a resposta é não, e faltou cerca de 246 metros.
Bom, aqui uma piada do Einstein com a esposa dele embarcados num cruzeiro. Queria que meus minutos com você fossem medidos em horas. E ele responde, divide por 60. Questão 5 é para casa. Um atleta se encontra na margem de um lago circular com raio 100 metros e deseja ir ao ponto diametralmente oposto, na outra margem do lago. Em tempo, o ponto diametralmente oposto é um ponto que, ligado com o ponto original, vai formar um diâmetro, tá? Supondo que as velocidades do atleta são 1 km por hora e 2 km por hora, nadando e correndo, respectivamente, qual o caminho mais rápido, nadando ou correndo? Doutor, ela me pediu um tempo e espaço. Acho que quer calcular a velocidade. Para casa, e a resposta é correndo. A número 6, faça rolar uma moeda A em torno de uma segunda moeda B, sem deixar de deslizar até retornar ao ponto de partida. Quantas voltas dará a moeda A? Essa questão caiu no vestibular de Portugal. Bom, a trajetória da moeda da esquerda girando em torno da moeda da direita, sem deslizar, vai ser um círculo de raio 2R. Como o comprimento dessa circunferência pontilhada é a distância da moeda da esquerda percorrida, vai dar 2π vezes o raio, só que o raio é 2R. Isso daí é 2πr duas vezes. Então, 2πr é uma volta, então 2πr é duas voltas. É dada a nossa resposta. Questão fácil, mas que causa certa dificuldade a alguns alunos. Uma questão pode ser difícil, mesmo quando a solução é curta, tá? O exemplo 7 é para casa. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados, de certo, surgiu com os antigos egípcios, ao construir as pirâmides. Essa questão caiu no Enem. Se o raio da base dos rolos cilíndricos medir R, qual é a expressão do deslocamento horizontal do bloco de pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar? 4πr é a resposta. E aqui, a Praça do Pi, todo mundo de mão dada, dando a volta em torno da Praça do Pi. A nossa bibliografia. Se gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Bom final de semana.